Tendinite, a grosso modo, é um processo inflamatório que acontece em um tendão específico. Acontece que o nosso organismo ele possui milhares de tendões, cada um com sua particularidade. Primeira coisa, é preciso entender que o nosso organismo ele não nos ataca, ele não é tão frágil assim como parece ser muitas vezes. E só porque dói não quer dizer que seja ruim. Quando você desenvolve uma tendinite, é porque o seu organismo está tomando uma atitude por trás de uma situação que você não está conseguindo. Então, de cara, a primeira informação que eu preciso dar para vocês é: por trás de toda tendinite existe um forte sentimento de uma situação impactante, inesperada, mas o sentimento de impotência ou desvalorização. Dependendo do tendão, isso vai ganhando mais corpo nessa informação. Por trás de toda tendinite existe um forte sentimento de impotência ou desvalorização, vivido em uma situação que seja ao mesmo tempo impactante e inesperada. E se você viveu essa situação tão intensa dessa maneira e sentiu-se ainda sozinho, ou seja, naquele momento ninguém podia te ajudar, aí eu tenho que te dizer que essa tendinite vai ser muito mais intensa também, ou seja, mais grave. E aí nós teremos tendinites que vão se remeter a algumas profissões. Culpa da profissão? De jeito nenhum. Eu sempre ouvi, os bancários são pessoas que têm uma propensão a desenvolver tendinites, mas não é pela profissão, mas sim pelo que está por trás das suas emoções, dos seus sentimentos e hoje em dia até pelo que talvez a profissão exija. Mas dependendo do contexto, você pode fazer movimentos repetitivos, como por exemplo um caixa de banco, e não desenvolver tendinite. Vamos explicar isso tudo? A tendinite, por exemplo, lá no punho de um bancário. E eu já vi muitos bancários, por exemplo, tratarem de tendinite e falarem assim: puxa, eu estou com tendinite no punho direito. Aí fala: por quê? Eu sou bancário, eu sou caixa e eu passo o dia inteiro contando dinheiro, conferindo. Então eu utilizo demais as ações do meu punho direito e por esse esforço repetitivo, essa ação repetitiva, ele foi se desgastando, ele foi se atritando e gerou um processo inflamatório que hoje é chamado de tendinite. Tudo acaba sendo uma certa desculpa, porque não encontra exatamente a causa. E por que eu estou falando que não é a causa? Porque quantos bancários existem numa agência bancária? Quantos bancos existem na sua cidade? E quantos desses profissionais desenvolvem tendinite? Se fosse pela profissão, todos os bancários, ou pelo menos todos os caixas bancários, desenvolveriam tendinite em algum momento da sua vida. Com 5 anos de profissão, com 10 anos de profissão, com 20 anos de profissão sendo caixa, contando dinheiro ali todo dia, e desenvolver tendinite. Seria uma sentença se fosse pela profissão em si, mas não é. Por que alguns desenvolvem, por que outros não? Porque existe um conflito biológico por trás. São situações impactantes e ao mesmo tempo inesperadas, com um forte sentimento de impotência ou desvalorização. E isso porque nós estamos falando de tendinite. Por isso que tem essa conotação específica. E lógico que a região do corpo vai ilustrar mais ainda as particularidades desse conflito. Eu vou contar para vocês uma fase que eu morei em São Paulo. Eu morei em São Paulo, na cidade de São Paulo, por 7 anos. E nesses 7 anos, eu me lembro, eu saía pouco e eu comprei um videogame. Eu ia lá na 25 de março comprar os jogos, né? E chegava lá na 25, aquele monte, aquela imensidão de jogos, aquela variedade de jogos. E sabe qual era a faixa etária de pessoas comprando? De 30 a 40 anos, era sim de homens, principalmente, comprando jogos de videogame. Então, não é pela idade que não desenvolvia tendinite, né? Porque essas pessoas que estavam adquirindo jogos,
eram para si jogos que viciam, né? Mas o importante é que não desenvolve tendinite. E aí, qual a diferença do bancário? Agora, eu vou dizer para você, olha, se você tiver um gerente, ou seja, um chefe, que pegue no seu pé, fique cobrando você de cumprir metas, né? Hoje os bancos viraram uma loja, porque eles vendem seguro disso, seguro daquilo, e ligam para você, encontram o seu número não sei aonde, te dão crédito. Então, o funcionário hoje, ele virou um vendedor, e ele precisa bater metas todo mês. Todo banco está se comportando assim, infelizmente. E o que acontece? Nessa pressão de ter que bater meta, os funcionários estão sendo pressionados diariamente. Então você, quando está contando um dinheiro, quando você está com o telefone na mão, tentando convencer um cliente para adquirir um produto do banco, e a data limite está chegando, você tem um chefe, um gerente, que ele precisa cobrar você, senão ele é cobrado. O que acontece com você quando você está teclando no telefone de forma impotente? Quando você está com o telefone na mão e não fechou uma venda? Quando você está ali no caixa contando dinheiro e não bateu a sua conta com o que deveria estar lá na folha de registro e vai sair do teu bolso para cobrir essa diferença? Olha o tanto de pressão, olha o tanto de sentimento de impotência e desvalorização vivido em situações possivelmente impactantes e inesperadas. É muito importante que tenha isso. Situações impactantes e ao mesmo tempo inesperadas. Senão você vai ter um dia somente de estresse, de cansaço, vai lá para o happy hour, o dia seguinte começa tudo de novo. Mas quando você vive uma situação impactante e inesperada, ela vai gerar reações no seu organismo. E o que nós estamos falando são das ações dos tendões. E quando eu não consigo executar uma ação de forma eficaz, quem vai sofrer são os tendões. Então, até agora eu falei, na verdade, da ação do tendão, só que o tendão ele ainda tem uma particularidade mais intensa ainda, que é o preceder a ação. O tendão, ele se contrai, ele entra em tensão para que o músculo realize uma ação. Então, na verdade, essa certa antecipação, aqueles milésimos de segundos antes de executar uma ação, é o que vai gerar, por exemplo, uma tendinite. O sentimento de impotência ou desvalorização já ao preceder uma ação é o suficiente para gerar um processo de reação biológica que vai ser chamado de tendinite. Então, qual é a outra informação que eu tenho para vocês? Está relacionada à localização dessa inflamação, desse processo inflamatório. Nossa, agora nós vamos ter que estudar anatomia. Não, porque você basta olhar para o seu corpo. Vamos pensar que uma pessoa desenvolveu uma tendinite no ombro. O ombro, ele é uma articulação que posiciona o membro superior no espaço, né? O ombro ele é formado, na verdade, por várias articulações em conjunto. Mas, enfim, ele posiciona o membro superior no espaço. Por isso que ele tem várias funções. Agora, nós precisamos fazer o seguinte. Nós vamos perguntar para o nosso corpo o que ele faz e dói. O que ele faz e encontra limitação. Então, vamos supor, eu tenho vários tendões aqui no meu ombro. E, de repente, falo, poxa, eu estou tentando levantar meu braço e dói o tendão. Ou estou tentando abaixar meu braço e dói o tendão. Eu não preciso exatamente ser um expert em anatomia para perceber que quando eu levanto eu estou afastando o meu braço de mim. E quando eu abaixo eu estou aproximando o meu braço de mim. Então o que acontece? Eu me sinto impotente e desvalorizado em afastar de mim algo ou aproximar de mim algo. Se eu levo à frente, mesma coisa, estou afastando meu membro superior no espaço. Então, eu me sinto impotente ou desvalorizado em afastar algo ou alguém de mim. E ao mesmo tempo que quando eu volto, eu estou abaixando, olha, estou trazendo o braço de volta para mim. Então, eu me sinto impotente ou desvalorizado em trazer algo ou alguém para mim. Quando a dor se manifesta nesse movimento.
ok? Isso está claro para todo mundo? A Márcia Rodrigues até colocou aqui, afeto psicológico. Sim, nós vamos até chamar, Márcia, de tensão psicobiológica, tá? Tensão psicobiológica. O que é isso? É algo que fica martelando na minha cabeça, que vai gerar uma tensão de algo que já aconteceu, mas que parece que deu aquela pausa. É como se cada vez que eu lembro, acabou de acontecer. Isso é uma tensão psicobiológica. Não é o tipo de situação que gera uma doença, por exemplo, psicossomática. Psicossomática é preciso situações sequenciais. Aqui nós estamos falando psicobiológica. É uma única situação. É impactante, inesperado, é um momento único, não é sequencial. E o porquê que é chamado de psicobiológico? Porque eu fico martelando na minha cabeça aquela cena que me chocou bastante, e toda vez que eu me lembro, é como se estivesse acontecendo agora. É como se eu revivesse com tanta intensidade que meu cérebro não sabe distinguir se aconteceu no passado ou se está acontecendo aqui no tempo presente. E isso pode ser num passado recente, ou seja, há 1 hora atrás, ou pode ser num passado muito distante, há 10 anos atrás. O importante é que essa tensão psicobiológica, ela deixa o nosso cérebro confuso, porque ele começa a apresentar reações biológicas, começa a mandar ordens para o nosso corpo para apresentar reações biológicas, como se estivesse acontecendo agora. Quando há rompimento do tendão, olha só, é interessante que às vezes as pessoas até contam, né, para nós, falam, puxa, eu fui pentear o cabelo, escutei um estalo, o tendão rompeu e, enfim, fui ortopedista e foi constatado mesmo um rompimento espontâneo. Aí eu tenho que dizer para vocês, não existe rompimento espontâneo. O que existe é uma manifestação, uma reação biológica silenciosa. Por que existe essa reação biológica silenciosa? Porque essa pessoa passou por um período que nós chamamos de fase ativa. O que é uma fase ativa? É quando você está dentro do mecanismo de luta ou fuga. Isso acontece logo em seguida aquela situação impactante, inesperada que eu descrevi para você. Então, para os músculos, para os tendões, na fase ativa vai ocorrer necrose. O que é isso? O músculo, o tendão, ele vai como se fosse morrendo células. E se ele vai perdendo células, imagine um tendão que é algo flexível e que é algo que precisa ter força, precisa ter contratibilidade. Se ele vai perdendo células, o que acontece? É como um tendão que vai se afinando. Só que como nós estamos em luta ou fuga, é assintomático, ou seja, isso é indolor. Você não vai ter sintomas nem de exatamente uma fraqueza e nem de exatamente dor. Por quê? Porque quando você está no mecanismo de luta ou fuga, você não pode comprometer essa estratégia. Imagine você com uma dor nas costas, fugindo de um pitbull. A dor nas costas vai desaparecer completamente. Só vai reaparecer essa dor nas costas quando você estiver pelo menos meio a salvo. Agora, enquanto ele tá pega, não pega, dor nas costas, dor de cabeça, dor no estômago, não existe. Por quê? Porque essas dores podem comprometer a sua luta ou a sua fuga. Então você só vai sentir sintomas desconfortáveis ou dolorosos somente quando você está pelo menos meio salvo. Ou seja, já ganhou distância, ou entrou numa casa e fechou o portão, o cachorro está lá na grade, mas você não tem mais que correr desse cachorro, pelo menos por enquanto. Então é a hora que os sintomas começam a aparecer, ok? Então, se você viveu uma fase ativa longa, isso significa que aquele tendão ele foi ficando cada vez mais fino, perdendo células, tornando-se cada vez mais frágil de forma indolor, e quando você faz um pequeno esforço,
E olha só o esforço, levantar o membro superior. Levou o ombro para trás para coçar a cabeça ou para pentear o cabelo, você escuta um estalo e depois vai constatar um rompimento do tendão. Isso significa que houve uma fase ativa de longa data, mas nunca será um rompimento espontâneo. Qual é a vantagem de ter uma tendinite? Então, olha só, na fase ativa, já que eu tenho esse forte sentimento de impotência ou desvalorização, o meu organismo ele quer enfraquecer sim o meu tendão para torná-lo menos apto de executar uma ação ao qual realmente eu não estou conseguindo executar. Então, se eu fico insistindo numa ação e essa ação é impotente, o que meu organismo faz? Vamos enfraquecer o tendão para que ele diminua a função e essa pessoa não fique executando movimentos ineficazes. Ou seja, nada mais é do que um recuo, um ganho de tempo. Eu diminuo a função para poder ganhar tempo para, em um novo momento, ter uma estratégia mais eficaz. Aí, passado a fase ativa, eu entro em PCL, que é a fase pós-conflito. Entrando na fase PCL, eu tenho uma multiplicação celular na tentativa de aumentar a função, só que nessa multiplicação celular eu vou ter um processo inflamatório. Por que é que eu tenho um processo inflamatório na fase de correção? Porque eu tenho células ali que morreram e eu preciso que micro-organismos comam essas células que morreram. Por quê? Para dar espaço para novas células, para células que estarão mais aptas, mais jovens e prontas para executar a ação que antes era ineficaz. E por isso que eu entro no mecanismo de multiplicação celular, mas junto com essa multiplicação eu entro num processo inflamatório. E sabe como que um processo inflamatório ele é tão importante no processo de correção? Homens, quando não querem mais ter filhos, fazem vasectomia. E sabe qual é a principal indicação pós-cirúrgica de vasectomia? Repouso. Por que o repouso? Porque a ausência do repouso, o não cumprimento do repouso, poderia levar a um processo inflamatório local. E sabe qual é o problema de ter um processo inflamatório local para quem fez vasectomia? É religar o canal. E aí você perde a cirurgia. Então olha só, um processo inflamatório que vai trazer uma correção de uma cirurgia. Imagine um tecido que não foi passado por um processo cirúrgico. Então o nosso corpo ele é muito, muito sábio e apesar de desconfortável, é sempre uma reação biológica com sentido biológico, uma vantagem biológica. Então temos várias situações que podem levar a uma tendinite. O importante é que eu preciso ter um forte sentimento de impotência ou desvalorização dentro de uma situação que foi ao mesmo tempo impactante e inesperada e que principalmente predispõe a uma ação. Então, quando o paciente chega para nós queixando de tendinite, nós já temos ferramentas para já saber, inclusive, de que assunto ele está dizendo. E ele mesmo não sabe muitas vezes. Nós já sabemos, é uma fofoca biológica. Por quê? Porque o corpo dele já conta para nós, antes que a boca dele diga, o corpo dele já conta em que ele se sente impotente ou desvalorizado em relação a que ou a quem. E aí fica parecendo que nós estamos adivinhando a vida dele, mas o corpo revela para nós, através de uma fofoca biológica, o que está acontecendo com ele. Inicialmente, ou basicamente, você precisa informar a esse cliente ou a você mesmo que existe uma situação que ele viveu, logicamente, antes de iniciar os sintomas, onde ele se sentiu de forma impotente ou desvalorizada diante de uma situação que pegou ele de surpresa, diante de uma situação que foi chocante para ele e que ele, naquele momento, não pôde fazer nada. Aí sabe o que é legal? O paciente, quando ele começa a contar a história, ele normalmente
gesticula ou aponta o local da tendinite. Então, por exemplo, ele fala assim, eu me vi de mãos atadas. O que é de mãos atadas? Ou seja, tendinite no punho. Não, eu me vi naquele momento congelado. E aí ele puxa os ombros. E aí a tendinite é no ombro. Então, é muito bacana que o paciente, ele, enquanto está contando a história que chocou ele e pegou, ou seja, pegou ele de forma impactante e inesperada e gerou um sentimento de impotência ou desvalorização, ele denuncia através dos gestos onde que está a tendinite. Então é muito bacana porque aí você tem uma grande pista de que você está no caminho correto, identificando o fator causal. Tá, aí eu identifiquei o fator causal, o que eu faço? Você precisa agora atualizá-lo. Fala, puxa, mas isso aconteceu há 1 hora atrás. Mas isso aconteceu há 10 anos atrás. E hoje é um outro momento. Eu sei que lá naquela situação você se sentiu impotente, se sentiu desvalorizado, mas hoje é um novo momento. Tá? Por quê? Porque nós precisamos atualizá-lo, atualizar o software neurológico dele de que naquele momento ele teve aquele sentimento, mas hoje é um novo cenário.